Estamos com 21 horas mais 8 minutos. Seja bem-vindo a esta edição de Hora da Poesia. Emissão para o dia 22 de janeiro, ano 2014. Uma hora recheada de poesia e hoje, mais uma vez, também com convidados em estúdio. Estamos na companhia, de resto, da doutora Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. E o que é que nos promete para esta noite? Digamos que o programa, tirando os nomes que vão variando semana a semana, contém sempre o mesmo. Vamos iniciar, como habitualmente, pelos poemas que nos chegam dos ouvintes e depois entrar então diretamente no tema desta noite, que é com um convidado em estúdio. André Lamas Leite é o nome do nosso poeta desta noite. Vamos desvendar ao longo desta hora para quem não conhece o seu trabalho. Exatamente, mas antes eu ia realmente desvendar, eu ia realmente revelar o que nos traz hoje em ponto prévio. Então, Catarina Diniz é um nome que eu já referi algumas vezes, ou pelo menos uma ou duas vezes cá no programa, que eu pretendo ir divulgando e hoje, ao reler os seus papéis, porque não há ainda nenhum livro publicado, eu fui buscar um de 2006. Catarina Diniz, achei que valia a pena olhares o percurso e ver as diferenças. Vou começar por 2006. Hoje acordei. Desisti de te procurar pelo mundo. Desisti de te querer amar. Desisti de desejar as tuas mãos percorrendo o meu corpo. Desisti de seguir o caminho ao teu lado. Desisti de escutar a tua voz e compreender as tuas palavras. Desisti de olhar ao nosso amor, desisti de sonhar com o futuro, desisti de ansiar o teu corpo ardente, desisti de escrever o teu nome na areia. Hoje acordei e desisti de ti. De Catarina Diniz. Parabéns, Catarina. Mas não ficamos por aqui. Brevemente teremos este nome a ser tratado em estúdio. É uma poeta já falecida, uma poetisa já falecida, benguelense, angolana. Mas ao preparar o seu livro eu achei que era meu dever ir começando a lançar o seu nome, Alda Lara, assim se chama, e um poema belíssimo que se chama Destino. Por ser curto e tão rico, é esse que eu trago esta noite. Destino. Nenhum beijo seria mais longo que o da asa roçante onde leva uma corola. Nenhum abraço mais quente que o do vento morno de verão embalando as folhas. Nenhum adeus seria mais ardente que o adeus com que olhas os que olhas levemente. Nada seria mais denso que a presença frágil de um desejo apenas. E tudo o resto que foi? Senão a presença frágil, senão a asa e o vento, senão o adeus silento com que só amas e olhas os que olhas levemente. De 1951, de Alda Lara. E agora sim, boa noite, André Lamas Leite. Boa noite, Conceição. É um prazer ter André Lamas Leite, um jovem, muito jovem, 37 anos, não é? 36. Menos 36, menos um jovem poeta. Não interessa a maneira como descobri, mas descobri. E bati-lhe à porta e convidei a vir ao programa. Eu tenho imenso prazer em que esteja connosco esta noite. Muito obrigado. André. Eu quero agradecer à Conceição e à Rádio Gizela esta oportunidade. Muito obrigada por estar cá. André, nós vamos começar e dizer, pois, nasceu no Porto, reside no Porto, é lá que está a trabalhar e a trabalhar como docente, como professor na Faculdade de Direito, ligado, curiosamente, eu digo isto curiosamente porque achei mesmo curioso, ligado ao Direito Penal, à área da Criminologia, e isso faz-me sempre pensar, não o porquê, porque isso, enfim, são gostos, tendências ou oportunidades, às vezes, que surgem, mas a poesia, como surge, isto é tão óbvio perguntar-se, é quase um clichê, mas eu não deixo de perguntar porque também não deixo de ter curiosidade nessa resposta. A poesia surge como uma invasão à secura, à aridez das próprias leis, ou é uma paixão que se foi desenvolvendo a par? Eu diria que é um bocadinho das duas coisas. Eu comecei a escrever, eu desde sempre gostei de escrever e de ler,
mas comecei a escrever com uma forma, enfim, um bocadinho mais virada para o exterior em 2004, 2005, quando com uma colega de trabalho criamos um blog, na altura estavam na moda. E escreveu o breviário. E comecei a escrever, dada altura, sem saber muito bem porquê, comecei a escrever alguns poemas nesse blog. E a dada altura também comecei a perceber que já tinha um conjunto mais ou menos grande de poemas e que podia reunir num pequeno livro que publiquei em 2007, que se chama exatamente Breviário, uma edição muito pequena, mas por uma editora chamada Inlibris, lá do Porto, e que realmente foi uma primeira lançamento, digamos assim, nesta aventura que é a poesia. E notei de facto que há uma necessidade, ou tem uma necessidade muito grande de escrever, por isso que a Conceição disse, é uma forma de alhear daquilo que é a nossa realidade, se calhar, não que é uma realidade seca, é uma realidade... Seca, um bocadinho árida, porque não deixa de ser extraordinariamente curiosa do seu ponto de vista da investigação em si e se calhar motivadora para o dia de trabalho, mas deve escapar uma parte do ser, da alma, deve ficar mais necessitada dessa libertação. Mas realmente o facto de eu trabalhar no direito penal, na criminologia, dá-me uma visão, e do ponto de vista também da advocacia, dá uma visão daquilo que são as maiores grandezas e as maiores podridões do homem. Não é? Com certeza. E portanto isso ajuda-me bastante para a poesia, enquanto tratamos de sentimentos, é verdade. Ajuda-me bastante. É verdade, e sente-se isso. E não se sente apenas isso, permita-me já agora começar por uma primeira afirmação, é que além disso, que eu acho que é notório também, ou pelo menos depois de se saber, sente-se que assim é, há também uma linguagem que, sem a se querer, se deixa penetrar. Eu acho muita piada, porque há a dúvida, há o crime, há o contrato, há a pena, há o indagar, há o questionar, interpelar, que é toda uma linguagem que está relacionada, de certa forma, com o direito. Bom, mas nós vamos deixar um bocadinho agora o direito, foi só essa curiosidade inicial, vamos deixar, porque realmente, em 2007, quando iniciou o breviário, nós vemos bem esta segunda aventura, desta incursão de novo na poesia. E o que me parece, e acho que não vou exagerar se disser, é que há uma exposição em algum dos poemas, e é o primeiro que vamos ouvir hoje, deste seu livro, Por Fios e Adesivos, título do qual eu vou já falar, porque eu sou sempre muito curiosa pelas páginas dos livros, nem imagina quanto. É uma das coisas que me desperta nessa curiosidade sempre. E ao contrário, leio sempre com muito cuidado também os prefácios, ao contrário do que se diz. Surge muito nu, muito exposto. Isso não está na defesa, não joga na defesa. Está aqui como sem proteção de testemunhas. Vocês têm essa figura, não é? Sim, completamente. E aqui eu acho que o André surge realmente muito exposto, muito nu, como neste... Nós vamos ouvir agora um primeiro poema que se chama O Bem das Galés, que vai ser uma surpresa para o André ouvir esta voz. É uma amiga que o admira e vamos saber. Vai reconhecer. Condenei-me à vida nas galés, sem gritas físicas, apenas dores de alma, inumadas por ter feito sofrer. Fazer sofrer é o mais vil dos feitos, pois faz-se fazendo mal, muito mal, a quem mal se não seja. Mas fraquejada a carne, e estando o espírito em sobressalto, merece-se a culpa, a boa e velha culpa, a culpa prenhe e inteira, alimento da flagelação, da entrega ao absurdo, da conspurcação da mente. Viverei para sempre respirando, rarefeito, o ar do pecado, com gritos surdos, entesourados no esófago. Pago a dívida do contrato social. Mas o contrato com o bem, esse foi inelutavelmente revogado. A condenação suprema, assim viver.
está, neste poema nós temos a culpa, a eterna carga da culpa que é doloroso carregar, mas cujo caminho será a expiação para se conseguir a libertação. E por falar em culpa, eu, quando vasculhei o seu mural, naturalmente tenho de fazer, encontrei que tinha participado numa tertúlia, e vai explicar um bocadinho sobre isso, cujo título da tertúlia é A Poesia é Ilegal. Ora, falo-me disso. Pois eu queria só deixar um grande beijinho à Ana Albergaria, que é uma querida amiga e que participou na ação de lançamento do Perfis e Adesivos em dezembro de 2012, na Reitoria da Universidade de Porto, através, enfim, tendo dito alguns destes poemas. Essa tertúlia foi integrada num projeto Letras na Avenida, que foi um projeto alternativo em relação à Feira do Livro, que o ano transato não ocorreu. Sim. E, portanto, eu fui convidado por um querido amigo chamado Carlos Lopes, que é também poeta e editor lá no Porto, para, juntamente com outros poetas, debatermos este tema, saber até que ponto é que a poesia é ilegal. Obviamente que a pergunta é uma pergunta provocadora, é uma pergunta sarcástica, com ironia, e principalmente convidar um professor de Direito Penal para falar sobre isto é claramente uma provocação. É uma provocação. E claro que a poesia, a resposta que eu usei ao Carlos, e que tivemos essa tertúlia muito interessante no edifício Axel, lá na Baixa do Porto, foi exatamente de que, obviamente, que a poesia, por definição, é ilegal, por definição é uma transgressão. Senão era uma verdade, na verdade não podia ser poesia. Pois, que tem de denunciar. Exatamente, em toda a poesia de intervenção que nós conhecemos, que é já realmente uma expressão poída, mas que continua a ser uma expressão muito importante, e principalmente nos dias que correm, não é? Claro, é uma expressão, e nós temos cada vez mais de recorrer à poesia e à palavra como armas, não é? São armas que todos nós temos na nossa mão, e eu ainda acredito bastante no poder da palavra. Também no da ação, mas da palavra. Sim, mas eu acredito que quem às vezes não for tão vocacionado para a ação, por qualquer razão, uma maneira de ser, enfim, a palavra continua a ter. E nós sabemos, olha o que diz aí o Jorge Sena, não é? Sim. Sem ela não mudaríamos o mundo mesmo. É verdade, e nós temos realmente as palavras que conhecemos, e há realmente estudos muito interessantes, até do ponto de vista da criminologia e do ponto de vista das modernas teorias cognitivas e da linguagem, que nos dizem que nós somos tão mais inteligentes ou tão mais aptos para enfrentar os desafios quanto maior for o vocabulário que nós conhecemos. Olha, isso é realmente um aspecto que a mim me atrai bastante neste mundo das palavras. Curioso. Bom, o que eu queria dizer é que nessa postura, lá cá estamos nós, não nos despegamos muito, de apesar de ser um homem, apesar de ser um jurista, um homem ligado às leis, surge-nos com toda a sua independência, ligado ao direito, à defesa da liberdade, um homem cuja palavra não tem grilhões. E essa expressão li a algures no seu mural e retive-a, porque acho que é isso mesmo, a palavra num homem que não se sente limitado e que faz dela a sua própria arma, seja a que nível for. Há um poema que eu vou dizer-lhes que se chama Os Novos Tempos, em que se vai buscar, eu acho, deixe-me dizer antes de mais, eu acho que o André Lamas Leite não sei se define como tal, eu acho, nem sei se os poetas se definem ou se gostam de se definir sequer, mas eu acho que é um poeta do amor. Embora não seja aquele poeta trovador clássico, de bandolim na mão, não é com certeza. Mas subjacente nesse tal lençol profundo, friático que há na sua poesia, está lá o amor. O amor ou estádios, ou se calhar diríamos melhor estádios do amor. E uma das coisas que faz, penso, e com este poema poderá ser esse um dos percursos, porque pugna pela liberdade, porque quer para si a liberdade, vai buscar às vezes longínquo ao tempo da infância, que é a melhor metáfora para a inocência, estamos de acordo? Sim. Em que gosta de se rever de calções e de camisinhas ricas, a infância, a idade da inocência. Então eu vou oferecer-lhe qualquer dia, vamos começar a partilhar, a dizer os nossos poemas. Então este agora vou ser eu, porque não tinha prevenido. Novos Tempos. O lento borbulhar das ondas transportou-me às memórias da infância, em que sorrir e rir eram fáceis como respirar, em que correr e saltar eram fáceis como gritar. Do interior do búzio ressoante em que te transformaste, permitiste-me regressar a esses tempos favoráveis.
Gostei de me rever de calção de menino e de camisa a marinheiro, suja de terra e coberto de nódoas negras nos joelhos. Senti carinho pelo que fui. Não fiquei saudoso nem triste. Apenas verifiquei que se tratou de uma fase da vida feliz. Agora urge viver o que o dia de hoje me trouxe. Melhor ou pior, não sei. Apenas sinto que é um outro momento. Uma diversa configuração astral se perfila para me desafiar. E aos desafios respondo com verbos: perseverar, caminhar, cuidar e, sobretudo, amar. Há aqui um verbo que me tilinta, que ficou, que é perseverar. Considera-se uma pessoa perseverante no alcance dos seus objetivos. Sim, isso sem dúvida. E porventura será uma tradição ou uma herança que me ficou exatamente dessa altura da infância. A minha infância foi realmente uma infância feliz, tive essa felicidade e povoada por um universo matriarcal. Não é por acaso que deixa sempre as suas exatamente, marcas, deixa sempre as suas marcas por avós fabulosas. Não é por acaso que o livro vai dedicado à memória dos meus avós. Sim, senhor. A todos eles, senhor, é verdade, mas principalmente às avós, às mulheres avós, exatamente porque me marcaram bastante e porque o livro foi publicado pouco tempo depois de eu ter perdido a minha última avó. E, portanto, foi também uma forma de homenagear a memória delas e de homenagear aquilo que para mim é essencial. Eu nasci numa família de classe média, ou classe média baixa, e, portanto, uma família habituada ao trabalho, habituada à honradez pelo trabalho, e para mim sempre foi um aspecto basilar, e continua a ser, esse aspecto da perseverança. Portanto, eu sempre fui ensinado desde miúdo a que temos de nos esforçar o mais possível, exatamente, para vencer os obstáculos, para chegarmos àquilo que nós pretendemos alcançar. Então, surgiu em 2013 um novo desafio, que foi o lançamento do nosso Defios Porfísia Adesivos. Exatamente. Ora, diga-me, Porfísia Adesivos, por si. Porquê? Por si. Só, sem saber e sem perguntar, por si, atrevo-me a dizer que ou estamos a falar de feridas da alma, adesivos, ou estamos a falar de alguma fragilidade na ânsia de segurar, prender alguma coisa que nos foge, mas sempre com alguma fragilidade, com alguma intranquilidade, porque é como nos arranjos infantis dos brinquedos, não é? A gente cola ali, descola e mete um fio, segura um fio e depois sobram peças. Eu achei extraordinariamente curioso. Há uma outra razão para ele, ou é um segredo que vai ficar nos dedos? Não, eu não tenho segredos. Como a Conceição disse bem, a partir do momento em que se publica um livro deste género, em que nos mostramos tão nus, sem qualquer tipo de parra, como Adão na visão do paraíso, realmente este livro surge como um conglomerado de poemas dedicados à temática do amor, toda a temática do Eros. O prefácio, de facto, é de um queridíssimo amigo e meu diretor da faculdade, o professor Cândido da Agra, em que realmente ele faz aí uma diversificação quanto às várias personagens do Eros. Passando pelo trágico. Exatamente, e portanto ele acaba por pegar no todo o conceito de amor à maneira grega e portanto acaba por decompô-lo e faz uma leitura que para mim foi muito interessante, porque realmente ler um prefácio de uma obra para o autor é sempre algo complexo, porque nos sentimos quase que esventrados ainda mais. Exatamente. A exposição porque é ali que se arranha, abre, se penetra mesmo. Mas surge exatamente por fios e adesivos, porque como eu decidi fazer o primeiro livro que eu publiquei, o Breviário, era realmente um conglomerado de matérias, não tinha um fio condutor comum. E aqui há. Este tem realmente a temática do amor nas suas múltiplas... A tal, que fala-se, que me dizia no prefácio muito bem, fala-se de uma coisa simples e complexa que é o amor. Que é o amor, essa coisa, não é? Porque... Por isso é que eu digo que subjacente, o tal, quando eu digo no tal, quando falo do tal lençol subterrâneo, é exatamente esse fio condutor, é esse fiinho que está mais ou menos fragilmente exposto, mas que está aqui, claro. Nós vemos que sim, que é o amor. O amor nos diferentes estádios, porque, vamos ver, e eu escolhi alguns temas que me parecem por si diferentes, que é isso que interessa, para divulgar as temáticas diferentes, mesmo que haja esse tal fio condutor. Há aqui um poema
que eu ia ler-lhe, que se chama Junto a Ti. Ora, antes de o ler até, aqui temos um outro tipo de amor, um amor colo, um amor ninho, casa, afago, que é tudo, apaziguamento interior. Sim, sim, então sim. Vou tentar dizê-lo bem. Muito bem. O voo para junto das águias que miram o mundo de cima, sempre em perspectiva vertical. Desloco-me para junto dos ursos polares que se alimentam da brancura do gelo e da monotonia do silêncio. Parte para junto de vulcões, onde sofro o vermelho da lava e contemplo a terra erada, zangada, aborrecida, estupidificada com a própria terra. E venho para junto de ti e apenas encontro quietude, um amparo amigo, um beijo doce e terno, um afago que regenera, um conselho que alivia as durezas do dia. Fico em casa, na nossa casa. Partilho contigo coisas pequenas, pequeníssimas, tão insignificantes que no dia seguinte, ao acordar e ao mirar de soslaio o teu corpo nu e depois vestido, essas minúsculas coisas parecem ser, são de certeza, o magma com que construímos alicerces e a tinta muito viva com que pintamos a esperança. Eu acho fabuloso, acho como todo, muito como obrigado. acho todos aqueles... E dito por si ainda fica melhor. Ah, que bom, muito obrigada, muito obrigada. Na verdade, aqui está o amor, colo, acho eu, na minha opinião. Sim, sim, um amor filial, quase, porto-abrigo, não é? O porto-abrigo, o ninho, o refúgio, colinho quente. Todos precisamos dele. Colinho quente, com certeza. Eu acho que sim. Sim, e não temos de ter medo de assumir essa faceta mais frágil, que porventura as pessoas tendem a esconder. Será mesmo fragilidade? Eu penso que não, eu penso que é apenas uma... Eu penso que aí recorro muito à ideia da condição humana, do André Malraux, e que é um poeta e escritor, enfim, que eu muito gosto, e também um outro que é o Camus, enfim, que também todos conhecemos. E realmente esta ideia da fragilidade, da condição humana, a partir do momento em que nós a aceitamos e que sabemos lidar com ela, só temos com que nos engrandecer. É isso. Não é que eu ia vejo dizer. isso como não uma vejo forma como fragilidade sequer, está. Não, nada disso. É a assunção do infelizmente, ser, não é? na sociedade em que vivemos, a questão dos sentimentos e a partir dos sentimentos vai tendo uma outra pujança, eu diria. Exatamente. Porque há 20 ou 30 anos atrás havia todo um estereótipo do que é um homem e quem não correspondesse a esses critérios exato. não Graças seria. a Deus, Felizmente estamos a evoluir. Seriamente. Exatamente. Afastar, não tanto quanto eu gostaria, mas... Não, ainda temos um longo caminho para percorrer. Então na igualdade de género ainda temos imenso ainda para temos fazer. Coisa para Senão, dizer. não há É dúvida verdade, nenhuma. é verdade. E nós continuamos com a nossa conversinha de agora, para afirmar, enfim, que o amor na literatura é em si contraditório. E no poeta ele é sempre contraditório. Contraditório neste sentido, porque, não deixando de ser do sentimento que une duas pessoas, ele ora traz a porta, cada um de nós, essa quietude, ora traz a turbulência. Exato. Ora traz um apaziguamento interior, ora traz um desejo exacerbado. E a literatura é reflexo disso tudo. E isso também existe na poesia do André Lamas Leite, como nós vamos ver num outro poema que eu vou dizer. É um bocadinho indizível definir a poesia. Sim, sim. E todos temos dificuldade em dizer. O que ela faz por nós, o que ela dita por nós, todos mais ou menos saberíamos dizer. Exato. Agora, o que ela é, enfim, não será tão fácil. Vamos já falar disso. Mas há um poema que já não fala desse amor afago, colo, refúgio, casa, como disse, mas já é um amor mais turbulento, ou um amor perda, um amor ruptura. E o amor continua nessa variante. E vamos ver agora então o indizível. Disse-te o indizível, senti o que jamais se poderia sentir. Sofri o que nunca alguém deveria ter sofrido. Toquei o inalcançável. Ultrapassei barreiras naturais e humanas pelo teu olhar
por esse suspiro que me mantém prisioneiro da esperança de para mim te ter, como coisa possuída, como amado bem, como gente que se entrelaça. Dormi, acordei contigo a meu lado e sonhei com o egoísmo da ausência. Não eras tu quem comigo se deitava. Era apenas o ar que preenchia o teu espaço e a tua forma deixada no leito, que jamais partilhamos. Tão bonito. Parabéns por Muito obrigado. É muito bonito. Ser poeta do amor, isso tem alguma conotação negativa? Porque quando falamos muitas vezes, associamos isso muitas vezes àquele poeta Lamecha, isso petrifica, isso congela-se, não é? Quer dizer, parece que a pessoa não evolui, fica ali petrificada, presa. Não é o seu caso. Nós seguimos o seu voo de experiências que têm, e não quero que me afirme ou que me negue sequer, que têm laivos autobiográficos. Não sei se é do realismo da escrita, mas eu, leitora, e eu falo enquanto leitora, sinto-me a percorrer momentos da sua vida, a partilhar consigo essas veredas às vezes mais estreitas que a vida nos traz. Sim, sim. Há realmente uma feição autobiográfica em alguns dos poemas. Noutros, há sempre não. Um bocadinho, mas também claro, não é isso que nos interessa mas hoje, não é? existe sempre essa feição, embora realmente depois também às vezes me dê gosto escrever algo que não corresponde, exatamente, que não corresponde minimamente ao meu estado de espírito. E lembro-me sempre de um episódio em que publiquei um poema nesse tal blog que tinha inicialmente, em que falava desse tema também sempre muito clássico na poesia, que é imaginar como o mundo ficaria ou como o mundo ficará depois de nós partirmos. Exato. Eu lembro perfeitamente, tive uma série de telefonemas de amigos queridos que me telefonavam para perguntar se eu estava bem, se tinha algum problema naquele momento. E eu estava de partida para o casamento de uma colega na Madeira e realmente não podia estar melhor. Mas foi o momento que eu encontrei para poder falar desse tema. Exato, e o poeta é um filho. Sim, claramente. Olha, ainda não começamos a ler em conjunto porque eu esqueci. Não se preocupe, isto é uma boa conversa. Eu ia fazer até por outra curiosidade, porque me deparei ao ler o livro que havia muita poesia em inglês, alguma poesia em inglês e em castelhano. E em francês também há alguma. E em francês, sim. É um pouco esta ideia da multiplicidade do amor e das várias línguas em que o amor é dito. Mas o domínio da língua também existe. Sim, eu também sempre gostei bastante de línguas estrangeiras e para mim falar desta temática do amor é, por definição, a temática universal e a temática mais tradicional na poesia, e, portanto, eu queria, num livro em que dedico realmente ao amor, colocar poemas noutras línguas, que vou, enfim, mais ou menos dominando. Engraçado, foi essa então foi essa a intenção. E há outra coisa que, curiosamente, eu detetei, e que até tem um certo sabor camoniano, e que é uma referência à mitologia. À mitologia. Vai buscar o universo dos deuses. Lá temos o nosso Zeus, lá temos o Júpiter. Isso é o quê? É gosto pela mitologia pagã? Ou é considerar que às vezes o homem é tão frágil, precisa dessa força sobre-humana que os deuses podem transmitir, ou que só os deuses poderiam suportar? A espiritualidade e a religiosidade sempre ocuparam um papel importante na minha vida. Não tanto numa religião petrificada, ritualizada, e, portanto, sempre tive esta necessidade de alguma forma, relacionar com a mitologia e relacionar com aquilo que está para além do sentido visível da vida. E, portanto, também sempre fui um apaixonado pelo classicismo e pelas civilizações romana, pela civilização grega, a idade clássica. Portanto, para mim surge-me como natural, mesmo às vezes na minha escrita técnica, utilizar determinado tipo de referências à mitologia grega, à mitologia romana, para eu poder explicar melhor dadas realidades. Portanto, para mim, eu diria que realmente sou um homem que se identifica bastante com o classicismo e depois com o neoclassicismo. Exatamente. E entra no domínio deste saber que também para a poesia. Exatamente. É que este poema, eu fiz esta pergunta e não foi inocente. Quando diz que são os deuses que dão essas ajudas sobre-humanas para suportar, é que há aqui um poema que é um amor-raiva. Também há. Diferente.
Por isso o escolhi, por ser diferente e porque ele tem em continuidade um cuspir de dor, há como que um vómito de penas que é preciso deitar cá para fora, libertar-se e ameniza no final. Vou dizê-lo, Raiva de Fogo. Sim. Soltem-se pássaros do fogo, larguem-se dragões flamejantes, esvoaçem águias enraivecidas, ruja o leão desvairado. De Minerva se esbulha a sabedoria, a Júpiter se esconjure do alto do Olimpo, onde um Zeus impassível rasga as vestes e destrói as colunas do templo. De Homero se desapossa o verbo e se queimem bibliotecas de Babel de linguajares revestidas. Tudo se faça, tudo se cumpra, nenhum esforço se poupe, nenhum crime se deixe de cometer, para que sejas meu, ó ser disforme, indizível, mastigado, porco e indecente, a quem chamo meu amor. Isto é uma raiva incontida que parece que se esvazia mesmo no último verso. Isto tem alguma razão de ser, a minha análise, ou não? Tem. A Conceição chegou exatamente, correspondeu ao momento de raiva pessoal, mas eu acredito que a raiva tem que ter sempre, essa energia que a raiva nos traz, deve ter sempre um efeito construtor, um efeito positivo. E, portanto, também na poesia acho que temos que deixar essa última mensagem. Podemos certamente e devemos ter raiva e devemos expressá-la, exprimi-la, mas depois também é importante que nós saibamos o que fazer com essa raiva. Exato. Que não a guardemos para nós. Exatamente, canalizar. canalizar para aspectos que são positivos na vida. Exato. Nós não podemos viver com o ódio, não podemos viver com a raiva. Ela mata-nos, ela torna-nos pessoas... Não é? Exatamente, pessoas amargas, pessoas que não sabem dar. E não há azedume na sua poesia, sabe? E peço imensa desculpa estar a interromper. É que é isso tudo, eu ia dizer isso, é que há esses sentimentos vários, diferentes entre si, entre os quais esta raiva, a raiva, aliás, é o título do poema, mas depois não há o azedume, porque dá a sensação que há a libertação, há uma catarse, uma terapia, se quisermos dizer, que esvazia tudo isso, ou então será essa forma de a canalizar. Exatamente. Bom, e nós vamos continuar, porque a raiva, como disse, se reacende de vez em quando em todas as nossas vidas, é preciso saber canalizá-la. E isso vai acontecer, um outro poema, em que há, além de raiva, um certo, podemos dizer, inconformismo. A poesia é isso, é como eu estava a dizer, essa capacidade de se aproveitar da escrita, do verso, para libertar, para fazer a catarse, para condicionar às vezes os nossos instintos, penso eu, não sei se estou a exagerar, mas acho que sim, e para fazer uma certa maîtrise, um certo domínio da situação. E ela cuspa as tais penas, não é? E há aqui um poema, quer dizê-lo agora? Posso dizer? Penas. O meu está muito, olha, na página 29. Muito bem. Isto é para os nossos ouvintes verem que nós não tínhamos nada a combinar. Ai, não tínhamos mesmo. Não, assim é que as coisas podem funcionar. Nem sei o que pensam os ouvintes, francamente, não é. Olha, é talvez a primeira vez que eu vou afirmar aqui isto em estúdio. Eu não combino mesmo nunca nada. Eu sou testemunha disso mesmo, testemunha qualificada. Todos passaram por aqui. Qualificada. Todos passaram por aqui. Então eu leio Penas. Quero te encontrar e não te encontro. Tateio por ti na cama vazia e as planuras dos traços do teu rosto já não enchem o meu ninho de penas seguras. Volto-me no leito outrora quente e de ti apenas lembrança fugidia. Estarás agora em outros braços, com outros beijos, porventura mais sumarentes e primaveris, e eu, aqui, isolado na teia que em mim mesmo urdi, ardendo de pena de um ser que definha. Que venha a pena eterna salvífica e me conduza às serranias da confiança que em ti pensei ter encontrado. Que venha o raio castigador dos antepassados e me perpasse por ter confiado, quando a confiança é uma contingência hoje afirmada como credo e amanhã abjurada como heresia. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E eu peço desculpa desta partilha ser tão tardia, mas realmente não era a minha intenção, era mesmo uma partilha, mas depois eu entusiasmo e vou por aí fora.
Há bocado ia perguntar, aliás, comecei por afirmar que a poesia é algo de indizível, algo de indefinível. Mas será tanto assim? Eu penso que todos nós podemos dizer aquilo que a poesia é para nós, sendo certo que, tal como os grandes conceitos, como o amor, como a morte, como a tristeza, certamente nunca haverá, e ainda bem, uma única definição, porque a beleza destes conceitos é exatamente a possibilidade de cada um de nós poder reconstruir e poder construir para si mesmo. Mas para mim a poesia é, na verdade, uma forma suprema de sentir, uma forma suprema de me exprimir, e é uma necessidade. Cada vez mais é uma necessidade. É uma espécie de uma boa droga, no sentido em que cada vez mais tenho quase todos os dias necessidade de escrever, mesmo que depois deito fora, mas tenho essa necessidade, e realmente há uma dimensão catártica, como falávamos há pouco, e uma dimensão quase terapêutica da poesia e de libertação daquilo que é o nosso dia. Tanto mais que nós, quando colocamos algo no papel ou no ecrã do computador, estamos a fazer com que aquele pensamento esteja fora de nós. E a partir do momento em que ele está fora de nós, conseguimos vê-lo com outro tipo de afastamento, e conseguimos resolver até internamente algum tipo de problema que temos. Portanto, para mim, sempre a escrita, o ato da escrita, e isto é, enfim, também é um clichê, é tradicional dizer-se, mas sempre foi muito utilizada até em todo tipo de terapias. Não é por acaso que assim se faz. Os problemas tornam-se cada vez menores quando nós os expelimos, quando nós os colocamos fora de nós. Não é? Quando os expelimos. Exatamente. E a palavra expelida é poesia. Através das palavras. Exatamente. Roubei-lhe isto do blog. Que bom. Guardar-te sempre na ponta da caneta, da infância à juventude, da idade adulta à idade bengalícia. Serás companhia fiel e única, acreditada a entrar em todos os recantos e entranhas. Confia em ti, amiga palavra. És vento, semente, abelha, pólen, mel infindo que me adoça as arestas vivas de uma existência insana e passageira. Esborraste contra o papel e nada dizes. Não te queixas, não foges. És fiel, leal. E não me amaldiçoas, nem me deixas neste estado de morte aparente. Resgatas-me do sono malífico em que me embalei há uns tempos. Sei que despertarei contigo à cabeceira da minha cama, que me segurarás a mão com vogais, consoantes e pontos de exclamação. Muitos pontos de exclamação. Como quer dizer, salve, aquele que ao mundo retorna ornado de estrelas benfazejas na fronte, que o não assinalem como qualquer eleito, mas que o não prescrevam por banido. Somos, amiga palavra, tu e eu, e ninguém mais. Dizem que és pouco, que não és nada. Para mim és muito. És o que me resta quando os monstros rodopiam à minha volta, quando ululam as negruras da alma e quando me invade aquele sentimento para o qual nem tu, amiga palavra, guardas substantivo ou adjetivo. Vamos, amiga palavra, aceitas hoje dançar comigo até que mais palavras nos entorpeçam o olhar, nos inebriem o olfato e nos conduzam ao altar da felicidade? Esta é a sua definição para a palavra. Sim, é o credo à palavra, não é? É o credo à palavra. Claramente que é a forma de sublimar a palavra. Exatamente. Acha que nessa ajuda que tem na palavra, e que eu, como disse, vasculhei. Por falar em vasculhar, vasculhei este poema, mas não vasculhei só. Já agora responda-me, no seu trabalho, nos seus amigos, no seu grupo de amigos, mas particularmente no mundo do direito onde está, na faculdade onde ensina, os seus alunos, os seus amigos, sabem que é poeta? Uma boa parte sabe, porque uma boa parte esteve presente no lançamento deste livro e outra em 2007, e depois porque realmente hoje em dia o Facebook é um instrumento de partilha muito grande, e eu tenho vários alunos e antigos alunos que são meus amigos no Facebook e, portanto, que vão acompanhando esse aspecto. Muitos deles veem com uma certa surpresa o facto de o professor se dedicar a temas que não têm que ver com as matérias estritamente técnicas. Mas eu penso também veem isso como uma forma de provar que todos nós somos, acima de tudo, pessoas. E, portanto, isto é importante também para que nós percebamos
que somos cada vez mais iguais. Se tivermos essa noção. Mas é verdade que o poeta tem outra forma de olhar e ver, ou não sente isso? Tem, não tem? Sim, eu acho que é uma forma mais exacerbada de ver. Observador mesmo, observador nato. Sempre fui uma pessoa bastante observador. Dos outros, de mim e dos outros. Locais, não é? E bastante exigente comigo e com os outros. Isso também faz com que possamos ter inspiração para escrever. Mas também isto relaciona-se com algo que vi escrito no seu prefácio, com o qual concordo inteiramente. Esse olhar que é característico do poeta, que é o observar o mundo que o rodeia, o questionar-se e o questionar os outros, esse olhar é mutável. Sim. Porque mutável é tudo aquilo que nos rodeia. Concorda com isso? Sim, claro. Nós, muitas vezes, ao longo de um mesmo dia, oscilamos entre pensamentos e entre sentimentos tão diversos que realmente é difícil não considerar que a vida toda ela é mutável e que nós somos hoje pessoas muito diferentes do que éramos há 5 ou 6 anos atrás. E realmente eu, às vezes, olhando para o primeiro livro que publiquei em 2007, às vezes tenho muita dificuldade em rever-me lá, porque o André que hoje existe é muito diferente do André que existia em 2007. É, porque o olhar, o ser também é mutável. Claro, e o ângulo de visão passa a ser... A realidade automaticamente muda. Exatamente. É que eu estava-lhe a falar nisso, porque nesse vasculhar saudável que fiz, no espelhar que eu fiz pelo seu Facebook, pela sua página, descobri lá uma fotografia que me cheirou a passado, não um passado muito longínquo, de curso, de liceu, de caloiro. Sim, tenho, de facto. Tentei descobri-lo lá e apesar de já havia diferenças. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Estou a falar com o Francisco, vai ter de deixar um bocadinho o som, por favor. Oh, Francisco. Sim. Estamos a fazer uma surpresa aqui ao nosso amigo. Completamente. Olá, Chico, estás bom, pá? Boa noite, André, estás bom? Boa noite, Chico, isto aqui é uma surpresa enorme, pá. Boa noite, Conceição. Boa noite, Francisco, boa noite. Terei imenso prazer em conhecê-lo. Desta vez temos estado, a fugir, a combinar as coisas por trás do André, mas agora deixo-lhe o microfone porque provavelmente terá um grande abraço para lhe dar. Exatamente. Grande abraço, André, e quero aproveitar esta oportunidade para tentar ser sintético e se não for, a Conceição corte uma palavra rapidamente. Eu apenas quero dizer 2 ou 3 coisas sobre o André, para quem não conhece, pronto, para mim é muito fácil falar sobre o André, é a pessoa, é a pessoa mais completa que conheço. Em diversas facetas e começando desde o tempo de faculdade, foi aí que nos conhecemos, com 18 anos na altura. Enquanto estudante, uma imagem que eu guardei dele em relação aos colegas era extremamente solidário, emprestava apontamentos aos colegas, em especial às colegas, sobretudo às mais bonitas, não é? Mas isso é desculpável. Etc. Lembra-te, André? Perfeitamente, Chico, perfeitamente. Na parte, participava na praxe, saíamos muito à noite, estava sempre bem disposto, simpático, agradável, boa companhia. Também tinha uma participação ativa na defesa dos interesses dos colegas, no Conselho Pedagógico. Eu também fiz parte do Conselho Diretivo, portanto acompanhei também essa parte, digamos, de lutas pela defesa dos interesses dos estudantes na altura. E, enfim, vamos mantendo contactos nos nossos convívios. Tenho acompanhado a carreira, quer a profissional, quer docente, quer literária, e para terminar, para não ser muito extenso. Mais nada, teríamos de prazer. Para terminar, o que é que eu diria em relação ao presente e ao futuro? Eu acho que o André está destinado a ser um grande homem, uma grande pessoa, e a ficar na história, quer do direito penal, quer da poesia, em Portugal, na minha modesta opinião.
um grande abraço, André, beijinhos, Conceição, e cumprimentos Obrigada, a todos os ouvintes da Rádio Vizela. Muito obrigado, obrigada. Francisco. Grande abraço. Obrigadíssimo. Obrigada, Francisco. Muito obrigada por ter colaborado comigo nesta surpresa agradável. E olha, eu fico muito contente porque é um augúrio que eu não tenho dúvida que se vai cumprir, que vamos ter um grande nome no direito criminal, admito, e oxalá o tenhamos, e na poesia está à vista. Queremos é mais livros cá fora. Isso é a simpatia dos amigos. A simpatia dos Não amigos. é, não estava aqui. Eu não conhecia o André, não estava aqui. Francisco, um abraço. Até sempre, até breve. Quem sabe se um dia nos veremos por aí. Temos de ver para ver um copo. Obrigado, Chico. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Um amigo de juventude, portanto. É verdade. Um querido amigo dos tempos da faculdade, hoje um distinto procurador. Sim. E portanto temos esse gosto de nos... Marco, Exatamente, está a exercer neste momento no Marco de Canaveses. Público, exatamente, a procuradora adjunto na comarca de Marco. E portanto nós temos este conjunto ainda de amigos que se continuam a encontrar e portanto fazemos os nossos jantares que bom. de uma confraria que criamos e portanto temos esse esse jantar que eu tenho de ir um dia. Exatamente, está convidada a Conceição. Pronto, então nós que vamos a caminho da reta final do programa, isto não para, o relógio aqui anda mesmo. Exatamente. Parece que anda mais depressa. Estávamos a falar da juventude e há um poema que também eu tenho outro saber de Camões, até porque o título tem muito a ver com Camões. Erros meus, lembrei-me logo, erros meus, Mafra da Amador Ardente, que se conjugaram na perdição. Não é o caso, penso eu. Mas é um poema belíssimo, sem o qual o programa não podia terminar, na minha opinião. E que eu ia dizer, ou quero lê-lo, erros meus. Eu acho que a Conceição está a ler tão bem que eu não me atrevo a estragar. Tanto faz. O que eu quero é que saia bem e que seja um bom momento para si. Na minha opinião, quase que glosa o próprio Camões. Erros meus. Isto a propósito da juventude também, veio tudo a propósito, enredou-se. Aprendo tanto em frações de segundos. Ontem estávamos juntos. Hoje não te conheço. Ontem amava-te. Hoje dá-me pena sentir que te amei. A realidade é fugaz. Fugazes são os sentimentos, apoiados em realidades pelos vistos inexistentes, em pretensos conhecimentos de alma, em aspirações nunca cumpridas, mas que se julgava virem a ser possíveis. Tinha prometido que não cometeria os mesmos erros. Sempre os mesmos. Que jamais ousaria tentar mudar alguém. Mas os erros são circulares. As razões embatem na emoção e esta é uma vencedora incansável. Que venham a dor, o sofrimento, as lágrimas, a angústia, o desencanto, o desalento, a desorientação até, o cortejo dos demónios, que venham todos de uma só vez para que amanhã de novo eu volte a sorrir. E de novo, e não me confirmo, eu sinto os tais tracinhos biográficos, autobiográficos, e cá está de novo um olhar sobre o amor. Mudam-se os olhares, não é? Isto a propósito do tema da mudança, do classicismo que tanto gosta, não é? O tema da mudança. E mudam-se as vontades, mudam-se os olhares. Ontem amava-te, hoje senti pena de ter amado. O que se olha, às vezes o erro é que permanece. E tenho aqui uma frase fantástica que eu não queria deixar de repetir agora. As razões embatem na emoção. Sim. Quantas vezes? Quantas vezes quero falar na vida, só, enfim. Sim, realmente. Um olhar de poeta. Eu penso que é o grande... E outros erros são circulares, eu acho. Claro. Diga-me, como criminologista. É o grande conflito que nós temos, que a gente conhece, e mesmo enquanto estudante da criminologia continua a ser, é realmente a grande dificuldade do homem, e mesmo a tal, como alguns dizem, tal energia criminosa, passa muito por isso, passa muito por essa dificuldade em nós acomodarmos as emoções à nossa razão. E assim bate constante
como provoca grandes desgraças, não é? E cabe a nós poder viver, ter uma dose de cada uma das coisas. Exato. Também não temos apenas uma dose de grandes glórias, mas temos também ter uma dose de grandes derrotas. Com certeza. Para podermos viver melhor as outras. E se calhar crescer interiormente, Bastante. não é? Bastante. É a forma. Bom, uma outra pergunta que eu gostava de fazer, porque bem a propósito, e acho que, enfim, vamos compondo o ramo, vamos lá ver se estão lá repostas as flores, pelo menos que transmitam aquilo, a ideia com que eu fiquei depois da leitura deste livro, que eu gostava de transmitir também aos ouvintes. Tenho uma opinião muito coincidente com a minha no que diz respeito a algum tipo de feitura de versos, porque ou nós assistimos hoje a uma poesia demasiado depurada ou uma poesia demasiado sobrecarregada. E eu sei que o André tem algumas ideias feitas sobre o assunto. Quer partilhá-las connosco? Sim, eu penso que às vezes nós também corremos o risco na poesia de a tornar tão etérea, tão desligada da realidade, que isso não me agrada. Para mim isso não é poesia. Da mesma forma que... Não é poesia. Para mim não é poesia. Para mim também. Para mim não é poesia, desculpem-me as pessoas que pensam o contrário, mas enfim, é a nossa opinião. É a opinião. Da mesma forma que também uma poesia demasiado ostensiva, no sentido de mostrar algum tipo de erudição exacerbada, também não me parece que seja... Com recursos. Exatamente, recursos estilísticos demasiado exagerados, também parece que não seja tão interessante. E realmente eu, por exemplo, tenho notado na minha aprendizagem enquanto poeta, a aprendizagem tem sido sempre no sentido da poesia se tornar cada vez mais límpida, cada vez mais simples. Eu noto que quando comecei a escrever, por vezes, sem sentido, tinha necessidade de recorrer muitas vezes a figuras de estilo, a palavras menos usadas. Pois, provavelmente usando como uma espécie de uma bengala para esconder o facto de não ter muito a dizer. E eu penso que agora, e nós muitas vezes temos esse problema até nos textos jurídicos, temos grandes construções literárias e depois a ideia é muito pequena. Pois, a ideia é muito pequena, a sua, depois vamos lá espremer. Exato, e não há muito. É que realmente eu acho que é uma frase muito interessante que diz assim, muitas vezes uma masturbação orgástica de letras e palavras. Exatamente. E eu achei esta frase fundamental. Bom, vamos rematar porque temos uma canção de um amigo cujo poema é do André Lamas Leite e que vai ser cantada por um amigo e que será... Tiago Belo então, deu-me este prazer de ter feito e nós esta vamos música. ter imenso prazer em passá-lo hoje no programa, quase como remate. Dir-nos-emos adeus mais daqui a um bocadinho. Mas vamos ouvir então Muito a bem. canção. Até ser dia vou continuar aqui. Quieto e mudo, com medo que apareças de repente e que não saibas o que dizer-te. Até ser dia vou estando por aqui. Imóvel, como escolho. Na verdade, as condições técnicas não são as melhores. Isto é uma gravação um bocadinho caseira, portanto, é o que temos. Mas aqui fica um elogio, um agradecimento ao amigo do André, Tiago Belo, que quis e foi uma forma de contribuir para o programa de hoje com André Lamas Leite. Eu não posso deixar de dizer, para acabar, que Rompendo Casulos é um poema que eu ia dizer esta noite para si, mas que nós conseguimos romper um bocadinho do casulo do André Lamas Leite, penetrando, pelo menos nas linhas mestras, nos feixes temáticos da sua obra, o que já é muito bom. Rompemos esse casulo. E eu gostava apenas de dizer os últimos versos deste poema, em que diz: até que venhas a tornar uma simples memória evanescente, não tomar como agora o capítulo numa vivida história de vida. Bem vistas as coisas, obrigada por teres existido.
Eu vou aproveitar a deixa e obrigada por ter cá vindo, André. Muito obrigado, Conceição, e a Foi Rádio um Vizela. prazer. E muitos parabéns pelo programa e que continue por muito tempo. Muito obrigada, muito obrigada. A todos os nossos ouvintes que nos acompanharam durante esta hora, muito obrigada. Espero que tenham gostado, que eu gostei. Ter connosco em estúdio André Lamas Leite, com o seu livro. E de hoje a 8, fica o aviso, vamos ter um clássico, vamos andar um século atrás. Vamos ouvir falar de João de Deus. Quem não se lembra da cartilha maternal de João de Deus? Então, boa noite, até à próxima semana.